pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa é a terceira aula efetiva sobre coerência textual, que, como nós dissemos na aula introdutória, é a característica do texto relacionada à possibilidade de se estabelecer um sentido. Trata-se, portanto, de um atributo que faz com que o texto tenha sentido para o usuário, estando, portanto, ligada à inteligibilidade e interpretabilidade de um texto. Sendo que, como essa aula está sendo publicada no dia 19 de agosto, Dia Nacional do Ciclista, nós vamos dar continuidade à homenagem que nós começamos na videoaula passada, quando nós fizemos uma leitura crítica de uma notícia de jornal. Nessa videoaula, nós vamos usar dois textos, um artigo escrito e um cartaz publicitário, para entendermos o primeiro fator de coerência textual, os elementos linguísticos. Bem, vamos entender que, já que a coerência textual está ligada à interpretabilidade de textos, ela está ligada a uma série de elementos que nós vamos chamar de fatores de coerência, que influenciam no processo de produção textual. O primeiro fator nós vamos estudar nessa videoaula, os elementos linguísticos. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra disponível na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o texto 1 é um artigo sobre o Dia do Ciclista, tirado de um site, enquanto que o texto 2 é um cartaz publicitário intitulado Respeite o Ciclista. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Reparem que o texto 1 começa explicando a origem da data do Dia Nacional do Ciclista, para depois fazer uma breve narrativa do fato que deu origem a essa data. Um fato trágico, como o próprio subtítulo diz, já que foi a morte de um ciclista por um motorista embriagado que deu origem a essa data. Depois, o texto fala sobre a condenação do motorista criminoso, para depois refletir sobre as atitudes dos motoristas no trânsito, bem como sobre a necessidade de proteção do direito dos ciclistas. Reflete ainda sobre o caráter sustentável da bicicleta, uma vantagem sobre outros meios de transporte, como o automóvel. Para estabelecer a coerência textual, o texto 1 usa elementos de coesão textual típicos de um texto escrito. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam, por exemplo, o primeiro parágrafo. Assim como no dia da bicicleta, há vários dias do ciclista. Volta e meia a gente vê alguma postagem dando os parabéns por aí. Mas algum deles é o certo? Pelo sentido desse parágrafo, nós entendemos que o termo algum deles se refere a dias do ciclista. Temos aí um caso de referenciação por uso de formas gramaticais como recurso para estabelecer a coesão textual. Mas agora vejam esse trecho mais adiante. Deem agora uma pausa para ler. Percebem que o termo o automóvel é entendido como o automóvel que atropelou o ciclista? É o tipo da ideia que não precisa estar escrita para ser entendida. Temos então o uso de sequenciação frástica por manutenção temática. Mas agora vamos para o texto 2. Vejam o cartaz. O sentido que nós podemos dar ao cartaz como um texto é o pedido para se respeitar o ciclista, não o colocando em perigo. Por aí nós podemos entender que o pronome eu se refere aos ciclistas. Reparem como a foto contribui para que isso seja entendido. Se não houvesse a foto do ciclista sorrindo, ou seria necessário o uso de outro elemento para se estabelecer a coesão, ou então
o texto ia ficar sem sentido. Se procurarmos no Google, encontraremos vários adesivos que passam a ideia desse cartaz, mas com outros elementos linguísticos, que em alguns casos são ilustrações, em outros casos são fotos diferentes dessa. Bem, essa aula foi para mostrar como os elementos linguísticos de um texto assumem importância para se estabelecer a coerência textual. Como nós estamos homenageando o Dia do Ciclista, escolhemos textos relacionados a esse dia, que, como vimos, foi estabelecido a partir de um acontecimento trágico, a morte de um ciclista atropelado por um motorista embriagado em Brasília. O assunto de coerência textual, por enquanto, fica por aqui, mas nós vamos retomar na nossa próxima aula de sexta-feira. Aguardem! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.